A Copa do Mundo de 2026 não é só futebol, é o maior evento de unificação global já planejado. 3 nações, um só torneio, um só propósito oculto. Estados Unidos, México e Canadá, unidos sob um único evento. Coincidência ou ensaio para o governo único que já está chegando, e aqui vem o que eles não querem dizer. Será a Copa do Mundo mais vigiada tecnologicamente da história. Reconhecimento facial em massa, identificação digital de multidões. Milhões comemorando enquanto testam o sistema da marca. Apocalipse 13 descreve uma besta que une nações inteiras. O esporte sempre foi o ópio moderno perfeito. Pão e circo enquanto constroem a nova ordem silenciosamente. 2026 soma 16 na numerologia ocultista. Os Illuminati sempre deixam suas assinaturas em eventos globais. Preste atenção nos logos, nos símbolos, nas cerimônias de inauguração. Adoração pagã disfarçada de espetáculo esportivo. 48 cidades anfitriãs em 3 países fundidos e unidos. O número 48 significa governo completo. Na Cabala, enquanto o mundo observa a bola, ignora o que é real. Eles estão normalizando fronteiras abertas e identidade continental. Já é única. O anticristo usará eventos em massa para condicionar as multidões. Um mundo, um evento, um líder que está chegando em breve. Muita atenção! O arrebatamento está prestes a acontecer. Está prestes a acontecer. Os sinais estão se cumprindo um após o outro. Atenção, mundo! Atenção, cristãos! Isso é urgente. O arrebatamento da igreja que foi profetizado pelos apóstolos, até mesmo pelos profetas do Antigo Testamento, está prestes a acontecer. Todos os sinais já foram dados. Você não precisa esperar mais sinais. Nós vemos os conflitos das nações, os conflitos dos países. Hoje, vocês que estão aqui vão aprender qual é a diferença, o que é a primeira coisa que acontece, a segunda vinda de Cristo. O arrebatamento, se o arrebatamento é bíblico, como faço? O que fazer para ser arrebatado? E quando isso acontecer, para onde vamos? Será que vamos para o seio de Abraão? Vamos para o céu? Vamos para um lugar diferente do céu? Qual é o lugar para onde nós vamos? Por isso, é importante que você fique até o final deste vídeo. É importante que você curta esta live. Curta para que muitas pessoas possam se juntar e aprender também. Qual é a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo? O que o arrebatamento tem a ver com a igreja? Será que os israelitas serão arrebatados? O que acontece com a marca do anticristo? Como evitar ser marcado? Como evitar esse selo? Como evitar que o anticristo estabeleça seu governo na minha vida? Tudo isso nós vamos ver hoje. O que acontece com a grande tribulação? Quem são os que entram na grande tribulação? E como uma pessoa na grande tribulação pode se salvar? Ela pode fazer parte dos redimidos de Deus? Quem são os mártires que sobrevivem à grande tribulação, que sobrevivem ao império da besta? Tudo isso vamos ver aqui hoje. A todas as pessoas que estão se conectando, convido vocês a lermos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 16 a 17. E vamos ler e vamos sair de todas essas dúvidas. O que acontece com a grande tribulação? Quem são os mártires que sobrevivem? Quem são os mártires que podem sobreviver à tribulação? Hoje, todos sobrevivem à tribulação? Neste vídeo, neste link, todas essas dúvidas serão resolvidas. E a Bíblia diz claramente assim: porque o próprio Senhor, com voz de comando, ou seja, Jesus Cristo, o próprio Senhor, com voz de comando, com voz de arcanjo. Não é que ele seja um arcanjo, porque há muitas religiões que dizem que Jesus é o arcanjo Miguel
e não é assim. E com trombeta de Deus, veja, a palavra é clara, trombeta de Deus. Não são as 7 trombetas que estão dentro da grande tribulação, que estão no Apocalipse. Não são as 7 trombetas, porque essas trombetas são tocadas por anjos. Aqui a palavra diz claramente, e com trombeta de Deus, o próprio Senhor. Essa trombeta não é tocada pelos anjos, é a trombeta do arrebatamento, do rapto. De onde ele descerá? Do céu. Até onde? Onde ele descerá? À terra. Vamos ver. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que isso quer dizer? Todos aqueles que ao longo das eras morreram aceitando a Cristo. Pode ser que alguns dos nossos familiares tenham aceitado a Cristo e morreram em Cristo. Em Cristo Jesus. Não é que tenham pertencido a uma igreja. Não são os mortos que congregavam em uma igreja cristã. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. Ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que vivemos, os que tivermos ficado, diz a Bíblia. As pessoas que dizem que a palavra arrebatamento não se encontra na Bíblia. Onde estão? Onde estão os que dizem que arrebatamento não aparece na Bíblia? Escrevam para mim, por favor, que a palavra rapto não se encontra na igreja. Procurem no dicionário. A palavra rapto, arrebatamento, harpazo é a mesma coisa. Seremos arrebatados juntamente com eles. Onde? Irmãos, por favor, leiam, abram a Bíblia. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 ao 17. Me diga onde seremos arrebatados. Em que lugar seremos arrebatados? Escreva aí nos comentários. A Bíblia diz, nas nuvens. Para receber o Senhor onde? Para nos encontrarmos em qual monte? Para nos encontrarmos em qual cidade? Em Jerusalém? Em Jerusalém? Será que vamos nos encontrar no Monte Sinai? Será que vamos nos encontrar em um tabernáculo? No terceiro templo? Me diga, onde vamos nos encontrar com Jesus? Me diga, em que lugar? Para nos encontrarmos com eles, onde? Nas nuvens, primeiro os mortos em Cristo. Aqueles que já faleceram, depois nós. Aqueles que tivermos ficado, diz a palavra de Deus. Os que estivermos vivos, ou seja, se o arrebatamento começar depois que terminarmos esta mensagem, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados depois para nos encontrarmos com quem? Com os que morreram em Cristo Jesus. Onde vamos nos encontrar? Nos ares. E vamos nos encontrar com quem? Com o Senhor Jesus Cristo ali. E estaremos sempre com o Senhor. Não vamos mais nos separar. Pastor, e o milênio? Obviamente, também não vou falar sobre o que acontece no milênio, porque para isso temos vídeos espetaculares. Tem um vídeo onde explico o milênio, onde explico se os animais serão selvagens, quantos anos viverão, se haverá pecado no milênio. Tem um vídeo onde falamos sobre isso. No final eu te digo como você pode encontrar esse vídeo e sei que vai ser uma grande bênção. Mas fique até o final deste vídeo, porque todas as suas dúvidas serão resolvidas. A todos que doam, Vitória Tavares, que Deus abençoe. Muito obrigado por apoiar nosso ministério. Então vejam, irmãos, a declaração inicial deste vídeo é importante. Jesus Cristo não veio apenas para morrer. Ele veio para voltar, e assim como a sua primeira vinda se tornou real, assim como a primeira vinda que foi profetizada pelos profetas se cumpriu totalmente e ele foi traspassado por uma lança no seu lado por um soldado romano. Assim como Jesus Cristo foi entregue pelos escribas, fariseus e sacerdotes, da mesma forma ele voltará pela segunda vez. Se a sua primeira vinda se cumpriu, sem dúvida alguma, a sua segunda vinda também vai se cumprir. Da primeira vez, ele veio em humildade, mas da segunda vez, virá em glória, virá em toda a sua glória, virá em todo o seu resplendor. Irmão que está aqui, com certeza a segunda vinda também. Então você diz, mas pastor, eu tenho dúvidas sobre o arrebatamento, sobre a segunda vinda. Há pessoas que dizem que é no meio da grande tribulação, no meio do governo do anticristo. Há pessoas que dizem que é no final dos 7 anos que será o arrebatamento. Tire minhas dúvidas. Você está aqui para que eu tire essa dúvida de você. O arrebatamento é a antessala da segunda vinda.
é a antessala da segunda vinda e por isso é importante entender. Da primeira vez, ele veio como cordeiro, cordeiro imolado para derramar seu sangue. Mas da segunda vez, ele virá em glória, virá com toda a glória, virá com o seu resplendor. Da segunda vez, ele virá como o leão da tribo de Judá. E aqui há um contraste muito poderoso, que você vai entender de uma maneira clara. Você não será mais confundido pelos TikTokers, pela teologia falsa. Você não será mais confundido pelas pessoas que não leram a Bíblia e que inventam que não existe arrebatamento, que isso é mentira, que quando vai acontecer. Nós vimos que ontem houve muitas pessoas que estavam zombando da mensagem. Muitas pessoas zombaram. Veja, na sua primeira vinda, Jesus foi julgado pelos homens. Vocês se lembram que Jesus foi julgado pela religião. Por isso quero dizer que não sou religioso, não pertenço a nenhuma religião, mas foi a religião que condenou Jesus. Jesus, a religião e Satanás seguem pelo mesmo caminho. O anticristo usará a religião para se manifestar. A grande prostituta está relacionada com a religião. Me diga e eu dou $1.000 para a pessoa que encontrar um texto bíblico onde Jesus mencione a palavra religião. Eu dou $1.000 para a pessoa que encontrar a palavra religião. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar a palavra religião. Então, quando nós vemos aqui na sua primeira vinda, ele foi julgado pelos homens, os escribas, os fariseus, os sacerdotes, os mestres da lei. Foram eles que entregaram Jesus aos romanos. Em sua segunda vinda, ele será o juiz de toda a terra. Ninguém poderá escapar de sua segunda vinda. Estamos falando da segunda vinda. E agora, por isso eu digo, você diz, bom, eu vim aqui para saber sobre o arrebatamento. Não se preocupe, vamos falar sobre isso, mas eu preciso fazer esse contraste. Qual é o contraste? Em sua segunda vinda, ele será juiz sobre toda a terra. Aqueles que zombam, aqueles que entram neste vídeo para rir, para zombar, para pensar que isso é falso, que isso é mentira, para acreditar que isso é uma história, para acreditar que as profecias são mentira, porque nos chamam de mentirosos, nos chamam de charlatães. Mas a Bíblia não mente e os sinais são evidentes. Ele virá como juiz e ninguém poderá ser justificado. Ninguém poderá se esconder de seu rosto, que resplandece como o sol em sua força. Ninguém poderá se esconder de seus olhos penetrantes, como chama de fogo. Ninguém poderá resistir a ele em sua primeira vinda. Ele foi coroado com uma coroa de espinhos. Você conhece o mistério da coroa de espinhos? Todos conectados merecem essa explicação. O mistério da coroa de espinhos é que Adão e Eva, através do seu pecado, condenaram a raça humana a... A maldição diz, maldita será a terra por tua causa. Ela te produzirá espinhos e cardos. Jesus Cristo não usou aquela coroa de espinhos só para ver o que acontecia. Ali, a coroa de espinhos representa que Jesus estava levando sobre o seu corpo, sobre a sua cabeça, a maldição do jardim, a maldição por causa de Adão e Eva. Olha, isso é maravilhoso, é simétrico. Ele foi coroado com uma coroa de espinhos, coroa que deveria ter sido usada por Adão, Eva e toda a humanidade. Mas Jesus Cristo levou essa maldição em sua cabeça. A maldição dos espinhos e dos cardos. Em sua segunda vinda, ele será coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Já não é mais a coroa de espinhos, porque ele conseguiu derrotá-la. Agora, o que Jesus Cristo vai usar será a coroa de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em Apocalipse, capítulo 19, fala sobre esse homem que vem montado num cavalo branco, porque esse sim é Cristo Jesus, Apocalipse 19. E por isso eu te digo, os sinais já foram dados. E a pergunta direta que eu te faço hoje, a você que está conectado, está pronto para vê-lo pessoalmente? Está pronto para o arrebatamento? Você está pronto. Você está pronta para ser arrebatado, que é uma realidade. Porque não há palavra mais segura em toda a Bíblia do que esta. Jesus vem outra vez.
Não existe palavra mais segura na Bíblia. Jesus vem outra vez. Jesus retorna. Jesus vem. As pessoas que acreditam que Jesus vem, vamos dar um like. Quantas pessoas vão dar like neste vídeo? Quero ver os likes das pessoas que acreditam que vão ser arrebatadas. Vamos dar like. Pessoas que me dizem que não encontram o like. Vamos lá. Vamos procurar o like e vamos dar like. Vamos dar like. Para todas as pessoas que acreditam que serão arrebatadas, que têm fé, que têm essa certeza. Vamos dar like neste vídeo para ver quantas pessoas se unem e quantas pessoas acreditam que Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. O que me surpreendeu foi que no prêmio Billboard, esse cantor Daddy Yankee, que antes cantava música de reggaeton, uma das frases que mais me marcou é que quando ele se torna cristão, algo que ele diz é: antes eu tinha uma vida de sucesso e no auge, ele estava no auge. Não é que ele estava fracassado. Ele estava no auge e ele diz: eu tinha uma vida de sucesso, mas minha vida não tinha propósito. Minha vida não tinha propósito. Então eu prefiro uma vida com propósito e não uma vida de sucesso. Mas nesses prêmios, eu pensei que ele ia voltar para o mundo. Mas o que me surpreendeu foi que ele glorificou a Cristo de uma maneira especial. Foi Cristo debaixo dos assentos de todos os participantes mundanos. Aquilo era uma mensagem cristã. Mas a palavra que me impactou foi: Jesus vem outra vez. Nayib Bukele, em sua conta no X, antigo Twitter, ele escreveu a marca da besta, falando sobre Apocalipse, capítulo 13. Que ninguém poderá comprar nem vender, a não ser quem tiver a marca ou o número do seu nome, que é 666. Os sinais já foram dados, os governantes, os cantores estão se expressando, as pessoas estão se convertendo. Eu sei que vem um avivamento, assim como a apostasia superabunda. Também superabundará a graça. Agora, vamos entrar nesse desenvolvimento doutrinário profético para que você entenda. Hoje você vai entender e tenho certeza de que vai me dizer: pastor, e você vai rejeitar vários pastores que têm te enganado, várias igrejas que têm te enganado, dizendo que o arrebatamento não existe, que o arrebatamento é mentira, que a segunda vinda e o arrebatamento são a mesma coisa. Hoje vamos desmontar todas essas doutrinas, todas essas teorias, e vamos fazer isso com a Bíblia, a Palavra de Deus. Pessoas que estão aqui, eu os incentivo a curtir o vídeo. Curte, curte. Vamos procurar a mãozinha, procura a mãozinha e clica em curtir. Procura a mãozinha e clica em curtir neste vídeo. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Preste atenção porque isso é um mistério, mas hoje esse mistério será resolvido. E aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos dormiremos. O que significa isso de que nem todos dormiremos? O apóstolo Paulo falava: vivamos como se o Senhor viesse hoje e planejemos como se ele fosse demorar. Por que as pessoas dizem que somos loucos, que já estamos vivendo os eventos proféticos mais claros? E por que as pessoas não chamavam o apóstolo Paulo de louco? Ele pensava que o arrebatamento ia acontecer na época dele, mas estava tudo bem. Por isso ele diz: nem todos dormiremos. Eu também afirmo isso. Nem todos vamos morrer. Alguns de nós seremos arrebatados estando vivos. Não precisamos morrer. Se o arrebatamento acontecer hoje à noite, estaremos vivos e seremos arrebatados vivos. Então isso é um mistério. Nem todos dormiremos. Mas a palavra diz que todos seremos transformados. Nosso corpo vai ser transformado. Seu corpo, sua mente. Olha, você sabia que Adão, no Jardim do Éden, usava 100% da mente? Foi comprovado que a mente humana, o máximo que o homem já alcançou é 12%. Dizem que Albert Einstein tinha um desenvolvimento um pouco maior, mas a média do desenvolvimento mental é de 10%. 10%. Se conseguíssemos desenvolver 100%, teríamos a capacidade de controlar tudo.
controlar o tempo, controlar o espaço, controlar a matéria. Eu te garanto. Você poderia controlar o espaço, poderia estar em qualquer lugar ao mesmo tempo. Adão e Eva tinham essas capacidades porque foram criados à sua imagem e semelhança, mas perderam isso por causa do pecado. Isso é muito importante, segundo os cientistas. Se quiser, pesquise o que acontece se um homem ou uma mulher desenvolver a mente a 100%. Eles poderiam controlar tudo, tudo mesmo, esses estudos são verdadeiros. Mas, obviamente, isso é uma fantasia. Mas quando formos transformados, nossa mente vai se desenvolver a 100%, porque nosso corpo já não será um corpo corruptível, já não será um corpo fraco, já não será um corpo cansado. A Bíblia diz que seremos transformados. Em quantos anos? Em quantos anos, irmãos que estão aqui conectados? Em quantos anos seremos transformados? Em quantos anos? Em quantos anos vai durar essa transformação? A Bíblia é clara, seremos transformados num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Este corpo corruptível, este corpo cansado, este corpo frágil, será transformado num abrir e fechar de olhos, no tempo de um piscar de olhos, em instantes. Rapidamente nós seremos transformados. Glória a Deus! As pessoas que dizem que pensam que por isso você deve ficar neste vídeo. Há pessoas que acreditam que vão passar pela grande tribulação. Estou vendo algumas pessoas dizendo que vamos ficar na grande tribulação. Hoje eu vou te mostrar que não vamos ficar na grande tribulação, porque existe uma diferença que você precisa entender. O arrebatamento e a segunda vinda são eventos diferentes, por isso não passaremos pela grande tribulação. A Bíblia, quando fala sobre a última trombeta, não está se referindo à sétima trombeta dos anjos. A última trombeta é a trombeta do próprio Deus, porque o Senhor mesmo, com voz de comando, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, descerá do céu. As pessoas que estão se conectando agora, voltem o vídeo e assistam desde o início. Não vamos entrar na grande tribulação, vamos ser arrebatados antes. Senão, o sacrifício de Cristo estaria incompleto. Se ainda precisamos ser purificados para sermos redimidos, significa que o sacrifício de Cristo ficou incompleto. Mas você não se lembra do que Cristo gritou na cruz? Está consumado. Portanto, quero dizer a todos vocês que estão conectados hoje, nós não vamos entrar na grande tribulação, porque isso soa como purificação. Isso soa como se a igreja precisasse se purificar mais. E isso é muito familiar e semelhante ao purgatório. Católicos creem que morreremos e iremos para um local de purificação. Mas os cristãos que não leram a Bíblia estão pensando que a igreja precisa passar por um processo de purificação que se chama grande tribulação. Não, Jesus Cristo disse, está consumado. Jesus Cristo é a via de escape. Por isso o Senhor estabeleceu o arrebatamento e vamos ver o arrebatamento. O mais impressionante é que vamos ver o arrebatamento no Apocalipse. Quer ver o arrebatamento no Apocalipse? Espere. Por isso digo a todos que acreditam no arrebatamento e que não passaremos pela grande tribulação. Dê um like. Por isso a Bíblia diz claramente que é um mistério e será num abrir e fechar de olhos. O que é o arrebatamento? A palavra rapto e a palavra arrebatamento são a mesma coisa. É a mesma coisa. Procure na Bíblia se ela fala sobre arrebatamento. E mesmo que a Bíblia não mencione a palavra rapto, é a mesma coisa. Tem a mesma raiz. No grego é harpazo. Harpazo com H. Harpazo. Eu estudei grego e no grego é a mesma palavra. Significa resgate, significa arrebatamento, significa roubo, significa sequestro. E você diz, não, quer dizer que ele vai nos sequestrar. E então, quando a Bíblia diz que virá como ladrão à noite, se a Bíblia diz que virá como ladrão à noite, é verdade. Portanto, o arrebatamento não é fantasia. Isso é o principal que você deve entender. Isso é a primeira coisa que você deve entender. Sim. Irmãos, hoje vamos resolver essas dúvidas. Vocês aí têm dúvidas. Por isso eu digo, esses vídeos devem ser assistidos até o final. Devem ser analisados até o fim. Não é chegar, entrar e sair. Me diga se sim ou não, não funciona assim. Olha, não é uma fantasia, é um mistério revelado. É revelado porque está nas Escrituras, mas Deus precisa abrir seu entendimento
Mesmo após minha explicação detalhada, algumas pessoas dirão: não, pastor, me desculpe, mas não acredito. É como as pessoas a quem mostramos na Bíblia que Maria teve mais filhos e chegam e dizem: não, pastor, eu continuo acreditando que Maria não teve mais filhos. E continuam acreditando que Maria não teve filhos. Mostramos na Bíblia os irmãos de Jesus, mas eles continuam acreditando. Não importa. Continuam acreditando que venerar não é idolatrar, e continuam beijando, continuam amando, continuam fazendo penitências e dizem que isso é venerar. Não importa. A Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho. Cristo virá buscar sua igreja. Mas quero lhe dizer uma coisa: depois do arrebatamento, começa o juízo sobre o mundo. Depois que a igreja for tirada, for arrebatada. Por isso a Bíblia diz que Deus o guardará do dia da ira. Deus guardará a igreja da ira vindoura que há de vir sobre todo o mundo. Deus te guardará da ira vindoura que há de vir sobre todo o mundo. Por isso é que nós, na Bíblia, nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse, encontramos a palavra igreja. E eu já disse, dou $1000 para quem encontrar a palavra igreja. Igreja. Igreja, a palavra igreja com I, não com H, a palavra igreja. No capítulo 4 de Apocalipse, no capítulo 5, nos capítulos depois do 3, procure para mim a palavra igreja com I. Eu te dou $1000 se você encontrá-la, e você não a encontra. Por que não a encontra? Porque no capítulo 4 de Apocalipse ocorre o arrebatamento, como veremos. No capítulo 4 do Apocalipse é o arrebatamento. No capítulo 4 do Apocalipse é o arrebatamento. No capítulo 4 do Apocalipse é... Mas, pastor, eu encontrei no capítulo 1 que fala sobre o Senhor vir e que todo o mundo, todo olho o verá. Isso é um índice. O capítulo 1 do Apocalipse é um índice, é um sumário, é uma tabela de conteúdo. Você não pode comparar isso, não pode dizer que ali é. Não, isso é um resumo de tudo o que o livro vai tratar. Por isso diz, escreve as coisas que são, as que você viu e as que hão de acontecer depois destas. É no capítulo 4, versículo 1, onde aparece o arrebatamento, no capítulo 5. No capítulo 6, começa a se desencadear a grande tribulação, ou seja, a grande tribulação começa depois que a igreja for arrebatada. Por isso você não encontra a palavra igreja, você não a encontra nos capítulos depois do capítulo 3. Você não encontra a palavra igreja no livro de Apocalipse. Você não encontra e pode ficar de cabeça para baixo que não vai encontrar. Então, como isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? De repente, o arrebatamento é de repente, num piscar de olhos, ou seja, um piscar. Então, há pessoas que confundem a segunda vinda. A segunda vinda não é num piscar de olhos. É o arrebatamento que acontece num piscar de olhos, sem aviso prévio. Ninguém sabe. Não sabemos em que momento, não sabemos o dia nem a hora. A Bíblia diz isso, a trombeta soará, embora a Bíblia mencione a última trombeta. O apóstolo Paulo diz, na última trombeta. Não são as trombetas tocadas pelos anjos em Apocalipse. As 7 trombetas não são. A última trombeta será tocada pelo próprio Deus. A trombeta soará e os redimidos desaparecerão. Um será levado, o outro será deixado. 2 estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. Você está em sua casa, talvez sentado com alguém, um será levado e o outro será deixado. Se você está assistindo a este vídeo com seu marido, talvez você seja levado e ele fique, ou o contrário. Mas é assim que vai acontecer. Eu te garanto, isso é uma realidade e, como eu disse, os sinais já foram dados. Hoje eu ia descansar e não faria vídeo, mas sinto que preciso. Essa é a mensagem que preguei na igreja presencialmente e pensei que seria bom compartilhar com vocês para que possam sair dessas dúvidas. Dou uma olhada de canto em alguns comentários. Estou observando de canto. Qual a diferença entre arrebatamento e segunda vinda? Hoje, seus olhos vão se abrir, eu te garanto, e vamos entender a diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda. Veja o arrebatamento.
Cristo vem por quem? Pelos seus, ou seja, pela igreja, não por prédios. Deus não vai arrebatar prédios. Então não é que eu pertenço à igreja, mega igreja, que a nossa igreja tem dançarinos, que a nossa igreja tem os melhores cantores, que a nossa igreja tem os melhores instrumentos. Excelente. Esses instrumentos vão ficar e talvez fiquem para o governo do anticristo. Não é que aqui nós temos cadeiras estofadas. Não se preocupe, essas cadeiras estofadas vão ficar. Não servem para nada. Não é que nós temos o melhor teatro, é que nós temos o melhor auditório. Não se preocupe, o Senhor não vem por auditórios. O Senhor vem pelos seus. A igreja não é um edifício, a igreja não são 4 paredes. A igreja não é um auditório como hoje em dia as pessoas chamam. Hoje em dia as pessoas chamam de auditório. Já não chamam de igreja, mas sim de auditório. Parece mais bonito e soa mais atraente. O Senhor não vem por auditórios. Não importa quanto tempo levei para comprar esse local. Não se preocupe com ele. Glória a Deus pela compra, mas o Senhor não vem por isso. Isso vai ficar. Vai ficar para o anticristo. Nós, as pessoas, seremos arrebatados. Templos não serão arrebatados. A segunda vinda. Cristo vem com os seus. Se você está entendendo o arrebatamento é o que acontece primeiro. Antes de começarem os 7 anos, a grande tribulação, o arrebatamento. O Senhor vem buscar os seus, que é a igreja. E a segunda vinda. Na segunda vinda, Cristo, no capítulo 19 de Apocalipse, vem com os seus. O arrebatamento acontece nos ares. É isso que vamos ver. Acontece no ar. No ar, nas nuvens, diz a Bíblia. E a segunda vinda acontece na terra. Em qual monte? Você já sabe. Escreva nos comentários qual é o monte onde acontece, onde ocorre a segunda vinda, onde acontece o arrebatamento nos ares. Não é em um lugar da terra, não é em Jerusalém, não é em Nova York, é nos ares, é nas nuvens. Mas ouça bem, mas preste atenção nesta parte. A segunda vinda acontece no Monte das Oliveiras. A Bíblia diz em Apocalipse 19 que o Senhor Jesus Cristo virá com milhares e milhares. Quem são esses milhares e milhares? São anjos? Não somos nós. Nós viremos para governar com ele. O tribunal de Cristo. Tudo isso acontece enquanto na terra há grande tribulação. Nós estaremos no tribunal de Cristo recebendo prêmios, recebendo galardões no tribunal de Cristo. Estaremos recebendo recompensas. Isso acontece enquanto o mundo está sendo julgado. Nós, que fomos arrebatados no capítulo 4, onde diz, sobe aqui. Sobe aqui. E eu vi uma porta aberta, diz João, e uma voz do céu como de trombeta que me disse, sobe aqui. Essa palavra, sobe aqui, é o arrebatamento. Sobe aqui, uma porta aberta nos céus. Esse é o arrebatamento ou o rapto, mas a segunda vinda acontece na terra, no Monte das Oliveiras. O rapto é invisível para o mundo. Por isso Elon Musk, que é uma pessoa muito importante, está tentando colonizar Marte. Ele está construindo uma nave espacial para ir colonizar Marte. Muitas pessoas, muitos poderosos. Preste atenção nisso, muitos poderosos. Eles estão construindo bunkers, estão construindo abrigos, armazenando comida. Porque eles dizem, se vier esse governo, se vier esse mega terremoto, porque já está comprovado pelas camadas tectônicas, os analistas já comprovaram que vem um terremoto mundial, eles dizem, aqui não vai nos acontecer absolutamente nada. Eles dizem que vão se esconder em abrigos, e quando as pessoas começarem a desaparecer, o diabo vai incitar as pessoas a dizerem que foram para Marte, ou que os extraterrestres os levaram. Eu lhe garanto, talvez você ria, mas há pessoas que falam com seriedade e dizem, vimos um OVNI. Hoje tem gente que ri, não importa, mas há pessoas que levam isso a sério. Então o arrebatamento é invisível para o mundo. E será de repente, será num piscar de olhos, virá como um ladrão na noite. Não vai nos dizer porque diz sim, sim. Se alguém soubesse quando seria o arrebatamento, ficaria vigiando. O que aconteceu com as 5 virgens insensatas que não guardaram azeite?
Já somos mais de 3.000 pessoas ao vivo. Pela primeira vez chegamos a esse número. Glória a Deus! Glória a Deus! As pessoas estão se preparando. Olhe isso, as pessoas. Esses temas não eram populares, mas agora as pessoas se preparam. Agora, essas 3.000 pessoas, vamos fazer um exercício. Todas, 3.000. Nós vamos dar like e você vai ver como o vídeo vai disparar para que muitas pessoas sejam evangelizadas. Essa é a mensagem. E hoje eu li a Ezequiel. Hoje eu lia sobre a torre de vigia. E eu quero ser esse atalaia e quero falar com você. Eu quero que muitas almas sejam salvas. Eu não quero que Deus exija o seu sangue. Eu sou o atalaia que Deus escolheu. E através desses meios, eu quero ser esse atalaia, falando com você sobre a espada que virá sobre todo o mundo, sobre a ira que está por vir. A única forma de escapar é o arrebatamento, um rapto invisível ao mundo, pois ocorrerá num piscar de olhos. Mas a segunda vinda será visível. Por isso, Apocalipse capítulo 1, que é um índice e um resumo de todo o livro, diz: e todo olho o verá. Essa é a segunda vinda, e aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por ele. Então a Bíblia se contradiz. Não, quem se contradiz é você, porque você acredita que a segunda vinda e o arrebatamento são a mesma coisa. Quem se contradiz é você. O arrebatamento é algo diferente. O arrebatamento é diferente. Ele acontece nos ares, acontece nas nuvens, num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, será de repente, será invisível para o mundo. Seremos arrebatados até mesmo no território do diabo, que é o segundo céu. Seremos arrebatados tão rápido que Satanás nem vai perceber. Num abrir e fechar de olhos é invisível para o mundo. Mas a segunda vinda será visível para todos. Todo olho o verá. Se você está entendendo agora, se você está compreendendo agora a mensagem, obrigado às pessoas que continuam fazendo suas doações, que Deus abençoe vocês. Você continua cego a essa mensagem. A segunda vinda será visível, todo olho o verá. Mas, pastor, no capítulo 1 de Apocalipse também fala que ele virá nas nuvens. Claro, porque estou te dizendo que isso é um resumo de todo o capítulo, como Gênesis. Quando lemos Gênesis, a Bíblia diz que criou homem e mulher, e depois lemos Gênesis 2, e só então vai criar a mulher. Não, o que acontece é que está sendo dado um resumo da criação. Se entendermos isso, não há conflitos. A Bíblia não se contradiz. Então marca o início, ou seja, o que marca o início da grande tribulação? Nós não estamos na grande tribulação. As pessoas que te disseram que já estamos na grande tribulação mentiram para você. Nós não estamos na grande tribulação. Sim, é verdade. Existem rumores de guerra. Há pestes, há fome, há terremotos em diferentes lugares, mas ainda não é o fim. Sim, é verdade que já existem pessoas colocando a marca, o chip. Essa não é a marca, é o prelúdio da verdadeira marca. Esse é o prelúdio. Há em muitos lugares, por exemplo, o Reino Unido, que foi a reação que fez Nayib Bukele. No Reino Unido, nenhum trabalhador poderá trabalhar em empresas se não tiver um microchip implantado. Não pode trabalhar. Em breve, na Europa, você já não vai poder viajar para a Europa se não tiver um chip de identificação, um chip digital. Você já não vai poder viajar para a Europa. Mas não se preocupe, esse não é o chip, a marca oficial da besta. Esse é a antessala, é o prelúdio, é o prelúdio. Então, o que é o arrebatamento? Marca o início da grande tribulação. Se você percebeu que sua esposa desapareceu, esse é o início da grande tribulação. Então pense nisso. Por que a fome vem à terra? Porque haverá muitas pessoas que se recusarão a receber a marca. Mas você não poderá comprar, vender e morrerá de fome. Você aguentaria 7 anos sem comer nem beber? Você aguentaria 7 anos sem ir ao médico? Porque as doenças serão graves. Você aguentaria 7 anos sem seus filhos? Agora, a pergunta que as pessoas fazem: pastor, as crianças ficarão na grande tribulação? Sim. As crianças que já têm consciência do pecado? Sim. O mais provável é que crianças de 6, 7 anos fiquem, porque a Bíblia diz pequenos. Grandes de todas as classes sociais, ricos, pobres, escravos.
A Bíblia fala sobre isso. Todas as classes sociais adorarão a besta. A Bíblia fala que crianças vão ficar na grande tribulação. E as mulheres que estiverem grávidas, o mais provável é que, como o bebê será transformado, você perceba e sua barriga fique vazia. Seu ventre fica vazio por quê? Porque a criança desapareceu. Então, o ventre, essa é a pergunta que muitas pessoas fazem. Pastor, e as pessoas que estiverem grávidas e a mãe não foi arrebatada, mas o que está no ventre, o bebê que está se formando no ventre, então o bebê desaparece. Isso vai acontecer, o bebê desaparece. Desaparece porque será arrebatado. O bebê desaparece. Ou seja, o ventre dela vai ficar vazio, ou seja, vai ser um caos. Pessoas que vão estar pilotando vão desaparecer. Então, os aviões vão cair. Pessoas que vão estar dirigindo vão desaparecer e os carros vão bater. Vai haver um colapso total. Por isso quero dizer que o arrebatamento marca o início da grande tribulação. Haverá pessoas que estudaram a Bíblia e vão gritar, e vão saber e dizer, não, eles realmente foram arrebatados. Mesmo que o anticristo engane e fale, alguns dirão, não, pois ouvi a pregação. Isso é o arrebatamento. Minha esposa estava aqui, não pode ter me deixado para ir a Marte. Não pode ser. Mas a segunda vinda marca o fim da grande tribulação. Lembre-se, o arrebatamento marca o início da grande tribulação, mas a segunda vinda marca o fim da grande tribulação. Agora, a palavra-chave aqui é a voz de comando. Estamos entendendo, irmãos? Estamos entendendo? Isso está claro. Eu não quero te enganar. Eu quero falar com você direito sobre esse assunto. E eu tenho as bases. Se você perguntar, pastor, o senhor estudou teologia? Sim, estudei teologia. O senhor estudou escatologia? Claro, muitas escatologias. Mas eu fico com a Bíblia, a voz de comando. Quando o senhor disser, sobe aqui, abra sua Bíblia se quiser. Em Apocalipse capítulo 4, sobe aqui. Nenhum demônio poderá deter os redimidos. E será tão rápido que nem o diabo vai perceber que você foi arrebatado e que você foi arrebatada. Nenhuma tumba poderá reter seus corpos. Nenhuma tumba, nada poderá te deter. Nada. Você será arrebatado. Você será arrebatado rapidamente. Você será arrebatado. Você irá com o Senhor. Quem diz que estou errado deveria ver o vídeo desde o começo. Eu não estou errado, porque a Bíblia não erra. Eu não estou errado, porque a Bíblia não mente. E as pessoas que me dizem que estou errado, eu convido e dou $1000. Deposito agora mesmo, se você encontrar a palavra igreja, depois do capítulo 3 de Apocalipse. E se você encontrar isso, eu renuncio a ser pastor. Fecho o canal e nunca mais volto a pregar na minha vida. É assim que eu te digo. Se você encontrar a palavra igreja com I, igreja. Não que se está, mas aqui, não igreja com I. Eu encerro, estou errado. Bíblia, não volto a pregar. Erro, mais. O arrebatamento está no capítulo 4 de Apocalipse. Está no capítulo 4 de Apocalipse e eu vou ler para você. Eu vou ler para você esse capítulo. Eu não pretendia ler esse capítulo, mas já que as pessoas insistem, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Esse é o arrebatamento. Então, enquanto eu olhava, vi uma porta. 1. Esse é o arrebatamento. Então, enquanto eu olhava, a voz que eu já tinha ouvido antes falou comigo, como um toque de trombeta. Com voz de trombeta, diz a Reina Valera. A voz me disse, sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois disso. Se diz sobe, está em cima, não na terra. Sobe indica posição elevada, por isso fala sobe aqui. Assim você vê o arrebatamento. Por isso o vídeo inicia assim. Não encontra a palavra, estou enganado, pois a Bíblia não erra. Igreja. Sim, dessa vez eu não vou deixar que as pessoas venham aqui e contem mentiras, não. Por isso eu digo, eu os desafio a fazer isso. E estou disposto a todos que dizem que seja o início. Não me importa, mas é isso, eu tenho que ser o atalaia, porque tem muita gente enganando, mentindo, porque eu explico para eles com a Bíblia. Com a Bíblia, eu abro a Bíblia para eles e digo que não.
explico. Con la Biblia. Les abro la Biblia. Que aqui não diz, eu abro a Bíblia ali mesmo e digo ali mesmo. Por isso escreva, escreva e fique neste vídeo e escreva. Escreva e permaneça no vídeo. Não diz, ali mesmo eu mostro, abro a Bíblia e demonstro que é assim. Mateus, capítulo 24, versículo 6. Vamos lá, eu sou pastor, mostro e abro a Bíblia para comprovar. Agora, vamos ler parte do capítulo, versículo 12. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. O que estamos ouvindo? Veja os noticiários. Os Estados Unidos querem atacar. Não erram. Rússia atacou a Ucrânia hoje. Hezbollah e Hezbollah vão atacar Israel. Começa uma guerra novamente no Oriente Médio. E não é que assinaram um pacto de paz. É uma paz falsa. E essa é a antessala da verdadeira paz. Já começaram as antessalas. Agora, vamos ler a parte 12. Mas se levantará porque sei que vídeo começou. Bíblia e reino contra reino. Me diga, isso é mentira? É mentira? Eu estou inventando as guerras? A natureza nos ameaça. O calor é intenso. Vai esquentar 7 que está errado. Sinais no mundo. Veja, guerras, pestes, terremotos, caos moral, apostasia. A igreja cristã não se tornou apóstata. Atualmente, pregam filosofia, atitude positiva e superação pessoal nas igrejas. Hoje falei à igreja presencial que isso está errado. Hoje, daqui em diante, vocês vão ouvir esta mensagem. Porque a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda todas as coisas. Estão errados porque a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda. Veja o vídeo. O tempo está próximo. Se não gosta, vá embora. Eu recomendo vários começos. Não estou disposto a ter a igreja menor, porque a igreja não é minha. Eu garanto a vocês, foi assim que eu disse para a igreja. Se tem alguém aqui conectado da igreja, escreva. Da igreja presencial, escreva que hoje foi assim que eu disse para a igreja. Vá embora, porque a Bíblia não erra. Não vou ficar dando uma madeira. Eu vou dar alimento sólido para vocês. Foi assim que eu disse para a igreja. Vá embora. Se você está procurando uma igreja mobiliada, uma igreja com pessoas com bons instrumentos, eu disse, vá embora, porque essa igreja não vai entreter cabras. Essa igreja levará pessoas ao início, pois pertence ao Senhor. A Bíblia diz que a tecnologia e a ciência aumentarão, e nos últimos anos ela avançou como nunca. Os avós não acreditavam que a gente poderia estar fazendo isso, o que estamos fazendo aqui, pessoas se conectando em uma transmissão ao vivo. A tecnologia errou. Conectándonos en un en vivo. Ver o controle global. Nossos avós não imaginavam enviar fotos ou vídeos, nem essa comunicação atual. Isso agora é realidade, a ciência aumentará. Como já dissemos, o homem depende do começo. Não a Bíblia. E a tecnologia, as redes sociais estão nos controlando. Falsos cristos. Você sabia que nos últimos 50 anos apareceram mais pessoas dizendo eu sou o Cristo do que em todos os séculos anteriores? Dizem nesses últimos 50 anos, aqui em Medellín tem uma mulher que está enganada, que diz ser Cristo. Ela diz que é Cristo. Enganada, ela se chama Cristo porque está em Medellín. As religiões híbridas. E o que são as religiões híbridas? São essas pessoas, são essas igrejas que dizem que o enganado... No início fui enganado, não foi a Bíblia que me atraiu, mas porque nessa igreja nos levam para passear, dão churrasco, carne, nos mimam e até tem cadeira reclinável com massagem. Vá para a igreja, porque Satanás prefere te levar para o inferno sentado na cadeira de uma igreja do que no próprio esgoto. E a igreja está fria. A igreja está fria, completamente fria. Religiões híbridas. Hoje em dia temos um cristianismo híbrido, com um evangelho sintético. Temos pessoas que confundiram o rosto de Jesus. Deixe-me começar. Não é o belo equivocado, é a si mesmo. Porque querem ajudar Jesus, pessoas que transformam o evangelho em algo comercial. Ele não erra. Alguém disse, vai chegar o dia, Charles Haddon Spurgeon, em que o evangelho será comércio e haverá entretenimento nas igrejas. Não haverá pastores cuidando de ovelhas, mas palhaços entretendo cabras. Se você procura palhaços, há muitos e igrejas enormes. É isso que estamos vendo.
Os sinais na igreja, frieza espiritual. As pessoas vão se tornar frias espiritualmente, frieza espiritual. Não, mas é que na igreja me tratam bem. Na igreja até tem alguns que se enganam e que têm um bom cheiro. Pessoas que são assim. Sente-se a presença de Deus nessa igreja. Não estou. Por quê? Porque assim que entrei, deram um doce para o meu filho e para mim me deram um bolo, um pastel. Ali se sente a presença de Deus. O que você vai fazer é comer, não vai sentir a presença de Deus. Púlpito sem fogo, sem verdade, essa verdade de Deus já não está sendo pregada. Púlpito sem fogo, sem verdade, essa verdade já não está sendo pregada. E eu me sinto triste, de verdade. As pessoas nas igrejas estão pregando para viver na terra, mas não estão pregando para irmos para o céu. Não estão pregando para irmos para o céu. Por isso as pessoas, gente nas igrejas, estão pregando para viver na terra, mas não estão pregando para irmos para o céu. Muitos não sabem como é o céu. Alguns dizem querer ver ou ir para o céu para andar nas ruas de ouro e no mar de cristal. Mas não é isso que veremos lá. É a quem veremos no céu, porque a Bíblia não diz o que veremos no céu, mas a quem veremos no céu. Quantos cristãos temos aqui? Quantos cristãos mornos? Quantos cristãos entretidos, mas não consagrados? Entretidos, lá com essas mensagens simples, e a igreja está cheia. Shakira está em Cali, Colômbia, e lota estádios. Mas isso não significa que tenha unção. Uma igreja cheia também não prova unção, pois Shakira já encheu estádios. Não tem unção, ela é uma filha do diabo. Então, cristãos mornos, entretidos, mas não consagrados, que erro, início. Não estou. Então, cristãos mornos, entretidos, mas não consagrados, porque é a verdade. Agora, os sinais em Israel. Veja o retorno à sua terra. Ezequiel capítulo 37 já aconteceu. 1948. 1948 aconteceu. Jerusalém como centro do conflito mundial. Não é o centro do conflito mundial, Jerusalém. Me diga em que mundo você vive, em que planeta você está vivendo. Está enganado? Que mundo você está vendo? Em que planeta? Onde você está? Onde você está? Agora, veja bem, em que mundo você está vivendo? Em que planeta? Onde você está? Onde você está? Que vem aqui também judeus messiânicos que dizem que o verdadeiro nome seria Yeshua ou Yahshua. E H não está errado. Tenho certeza de que você está confuso achando que é Yeshua. J-A-A. Não vou começar. Estou errado? E se eu dissesse que não? Que é Yehoshua. Mas tudo bem, não vamos falar disso, pois há quem acredite ser o nome verdadeiro. Alguns me ligam dizendo que estou esquecendo algo e pedem para mencionar o verdadeiro. Eu conheço. Eu também passei por essas épocas de imaturidade espiritual e falta uma coisa ao Senhor guardar o sábado. E pronto, não é isso. Aqui não se trata de quem guarda o sábado, porque Jesus é o sábado. Você tem que guardar Jesus. Porque há igrejas que idolatram o dia, o sábado, ou o idolatram e o colocam acima de tudo. E já sabe a quem estou me referindo? Aos adventistas. Diz a igreja deles, adventistas de Cristo. Não diz adventistas do sétimo dia. Ou seja, eles pertencem a um dia e não a Cristo. Mas esse sétimo dia é uma sombra, é um tipo, e a realidade é Cristo. Se você está entendendo isso, então Jerusalém é o centro do conflito mundial, as expectativas do terceiro templo. Já estão os sacerdotes, isso mesmo, isso é verdade, já estão os sacerdotes, já estão os sacrifícios, já está a ordenação. Cada profecia aponta para um relógio, e sabe qual que é esse relógio? Israel. E quando esse relógio se move, a profecia avança. E esse relógio, nestes últimos dias, tem estado em movimento constante. Aliás, pessoas PAC. Por cierto, as pessoas estão se unindo, não estão curtindo. Vamos curtir. A religião não é bíblica. Porque foi a religião que condenou Jesus. Eu não sou religioso e Jesus também não era. Por isso eu disse no começo, dou $1000 para quem me disser em que parte. Jesus mencionou a palavra religião. A religião é do diabo, a religião é satânica, porque a religião foi criada para promover o anticristo.
Que não esqueçam disso, se não me diga. E o Islã já se uniu ao catolicismo. Isso é perigoso. O Islã acabou de se unir ao catolicismo. E isso é delicado. Por quê? Porque o Papa Leão XIV acabou de fazer uma sala na biblioteca, fez uma sala para que os muçulmanos possam orar. Não vê que os papas dizem que todas as religiões conduzem a Deus, que são caminhos diferentes para chegar ao céu? Grave. O único caminho para chegar ao céu é Jesus Cristo de Nazaré, goste você ou não. Apocalipse 19, a segunda vinda. Apocalipse 19, versículos 11 ao 16. Vamos ler então. Esta é a segunda vinda. Vejam, falei para vocês sobre o arrebatamento, agora falo sobre a segunda vinda. Então, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Esse cavalo branco sim é Jesus. O cavalo branco dos capítulos 5 e 6 não é Jesus, é o anticristo, mas esse sim. E eis um cavalo branco. E o que o montava se chamava Fiel e Verdadeiro, Jesus. Ele vem já, não como cordeiro, mas como leão. Não com pregos, mas com coroa. Não para morrer, mas para reinar. E nós viremos com ele. Seu propósito é derrotar o anticristo. A batalha do Armagedon, onde o falso profeta e onde o anticristo e todos os que receberam a marca serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Glória a Deus pelas pessoas que estão curtindo. Todas as pessoas que concordam com essa mensagem, curtam com essa mensagem bíblica. Qual é o propósito de Apocalipse 19 montava? Jesus. O que Jesus vem fazer? Ele vem com Apocalipse 19, versículo 11, e vem para quê? Para derrotar quem? O anticristo, lançá-los no lago de fogo e enxofre, junto com todos marcados, aqui um cavalo branco e nada mais a fazer. Ou seja, já não tem mais oportunidade de nada. Então pense nisso. Ele se chamava Jesus, ou já não tem mais oportunidade de nada. Então pensem nisso. Derrotar o anticristo, julgar as nações, e Jesus Cristo virá para julgar as nações serão julgadas. Apocalipse 19, versículo 11, e Jesus Cristo virá para julgar as nações serão julgadas por Cristo Jesus, todos em cavalos brancos, e nós viremos como juízes com ele, nós viremos para julgar. Estabelecer o reino milenar, depois que o anticristo, depois que nós que aqui viemos, para julgar, estabelecer o reino branco, e depois do julgamento das nações, vem o que é conhecido como o reino milenar. E se você quiser saber sobre o milênio agora, no final eu te mostro qual é o vídeo que vai tirar todas as suas dúvidas. Jesus, vitória final. O mundo despreza o seu nome, mas em breve todo olho o verá. Apocalipse 19 versículos. Cavalo branco, e toda língua confessará que aqui um cavalo branco. Quem não acredita nisso, assista ao vídeo desde o início e você vai entender. Mas qual é o aviso? Olha, o arrebatamento não espera por ninguém. O arrebatamento não vai esperar por ninguém. Não há segundas chances depois que a trombeta soar. Não há segundas chances. Qual é o convite para todos vocês? Se Jesus viesse hoje, você ficaria para trás? Não ouse viver mais um dia sem estar pronto, sem estar pronta. Não ouse. Por favor, não ouse. Quantos acreditam que serão arrebatados? Quero ver os likes. Já estou vendo que as pessoas estão escrevendo, mas os likes aparecem aqui. Quantos acreditam que serão arrebatados? Se não, se você não escrever, se não der like, dá para ver. Obrigado, Heriberto, Deus te abençoe. Obrigado pela sua doação. Vamos ver, já deram like? Quantas pessoas acham que vão participar do arrebatamento? Olha, por que a gente não resolve isso? As crianças e quem já tem consciência do pecado serão arrebatados. O que vai acontecer quando o dinheiro em espécie acabar e você não o tiver mais? Isso significa que você ficou para trás. Se você perceber que não existe mais dinheiro em espécie, que não existe mais dinheiro físico, você ficou para trás. Já reina a moeda digital e reina o governo do anticristo. Então isso é importante. Aqui tem um vídeo, vou procurá-lo para te dizer qual é o vídeo que você deve assistir. Se você tiver tempo esta noite e ainda não assistiu, deve assistir.
Tem um vídeo muito bom, que se chama O Milênio, e explico de uma maneira poderosa o que é o milênio. E eu vou te mostrar. Ou seja, isso é claro, porque você não pode perder essa oportunidade. O milênio começa depois dele, depois da segunda vinda, depois que Jesus Cristo enfrenta este. Por isso eu digo, 99% dos cristãos não conhecem o milênio. Este é o vídeo. Não sei se você está vendo por aí. Aí está. Quantas pessoas já assistiram a este vídeo? Este vídeo. 99% dos cristãos não sabem o que é o milênio. E você vai assistir a esse vídeo. Pessoas que querem fazer parte desse grupo, pessoas que querem se congregar de forma digital, sigam-nos no Telegram. Leon de Judá, Oscar Rivera. Paguei um plano premium só para enviar mensagens para vocês e para ter mais espaço. E as mensagens não são apagadas. As mensagens antigas, e você pode ver alguns vídeos dos massacres que o Islã está causando através do Hamas e do Hezbollah. Assim como diz Victoria Tavares, em 27 de outubro já começa o Euro Digital. O que você acha? No dia 27 de outubro estaremos fazendo reações. Por isso, as pessoas que talvez ainda não se inscreveram neste canal, eu incentivo que se inscrevam. Inscrevam-se neste canal. Inscreva-se. Ative o sininho de notificações para receber todos os nossos avisos. E se não receber notificações, baixe o Telegram. Baixe o aplicativo Telegram. É fácil. Você entra como entrou, como quando criou um chat, como quando criou o WhatsApp. Do mesmo jeito. Telegram, ele é mais seguro porque não impõe restrições. Glória a Deus! As pessoas que acreditam no arrebatamento, estamos incentivando vocês a curtirem. Curtam! Se inscrevam. Muitas pessoas estão se inscrevendo e algumas virando membros. Obrigado a todos que estão virando membros. Glória a Deus! Ficamos exatamente 1 hora falando sobre esse assunto. E quero finalizar com uma oração-chave. Olhem aqui as pessoas que estão conectadas. Aqui eu não consigo ver, mas aqui eu acho que vamos conseguir ver. Vamos ver. Pronto? A todas as pessoas. Beatriz. Glória a Deus. Glória a Deus. E vemos que os likes estão subindo. Os likes estão subindo. Isso é bom. Vamos fechar nossos olhos e vamos dizer: Senhor Jesus, sei que o Senhor morreu e ressuscitou por mim, mas hoje eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Quero estar pronto, quero estar pronta. Quando tu vieres, meu único objetivo é te ver, quero te ver cara a cara. Senhor, quero fazer parte dessa igreja redimida. Eu quero ir com o Senhor. Eu estou convencido de que o arrebatamento é real. Enche-me do teu espírito e usa-me para a tua glória em nome de Jesus. Eu quero vir para governar quando tu vieres naquele cavalo branco. Eu quero estar entre os milhares. Eu quero receber recompensa. Quero ouvir a voz de trombeta dizendo: sobe aqui. Eu quero subir e me encontrar contigo no ar em nome de Jesus. Eu quero ser salvo. Eu quero ser salva. Ajuda-me, por favor, Cristo Jesus. Eu quero ir embora no arrebatamento. Eu sei que é pela fé. Eu sei que é pela fé e não é pelas minhas forças. É no teu poder. Por isso hoje eu me rendo e dependo mais de ti, Senhor. Dependo mais do que tu faças, mais do que tu, Senhor Deus, podes fazer. Dependo mais, não do que eu faça, não do meu próprio esforço, não da minha própria sabedoria, mas dependo de ti, em nome de Jesus, meu Salvador, com minha família. Seremos arrebatados em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Agradecemos a todos que estiveram conectados. Que Deus te abençoe. Amanhã nos vemos no vídeo normal. Prontos para reagir. Amanhã, às 19h, no horário colombiano, faremos nova transmissão ao vivo. Eu te incentivo a se
conectar. E por favor, antes de sair deste lugar, não vá embora sem deixar e sem conferir se você já deixou o seu like. Que Deus te abençoe. Nos vemos. Tchau.